Olá, saudações aí a todos, a todas. Hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente das outras vezes, né, por conta de agendas, né, desse início de semestre esquisito que nós temos na Universidade Federal de Uberlândia. Eu combinei, né, com as pessoas que fazem parte das nossas atividades, né, que nesse mês de outubro eu faria essa atividade gravada, né, sem a presença de público ou de interlocutores, né, durante a aula, né, porque eu não saberia precisar que horário eu teria para fazer essa atividade, né, e assim um agendamento com uma divulgação necessária, tá? Então hoje nós vamos continuar falando dos 10 princípios essenciais, né, do Tai Chi Chuan, conforme o mestre Yang Tianfu, né, nos comentários do mestre Chen Wei-min, conforme as traduções do Li Fife e também do Rodrigo Wolff Apoloni, né, que são os textos que nós utilizamos aí para discutir, né, e para entender esses 10 importantíssimos princípios que devem estar no nosso norte durante a nossa prática. Hoje, a princípio eu ia trabalhar o quarto e o quinto princípio, mas ao começar a preparar o material do quarto princípio, eu percebi que era necessário devotar um pouco mais de tempo nele, né, uma vez que tem uma série de sutilezas que eu acho que vale a pena a gente considerar, né, de trabalhar. Tá? Então eu vou projetar aqui algumas lâminas, né, alguns slides, e na medida que a gente projetar, eu vou fazendo leituras, comentários, e assim eu espero que a gente possa ter uma compreensão um pouco mais detalhada daquilo que aparece enunciado como quarto princípio, né, daquele decálogo, né, como gosta de falar o Rodrigo Apoloni, do mestre Yang Tianfu. Tá? Vou compartilhar a minha tela aqui, deixa eu buscar a janela que eu quero compartilhar. Aqui está. Mostrar minha janela. Está aqui. O que eu coloquei aqui, em primeiro lugar, né, foi o próprio texto, né, em que aparece, né, a apresentação do quarto princípio, né, conforme Yang Tianfu. E esse texto, eu fiz uma tradução aqui, né, à direita, eu fiz uma tradução mais livre, né, do que aquela que se encontra no texto do Rodrigo Apoloni, né, na tradução do Rodrigo Apoloni, a partir da tradução do Li Fife. Eu tentei fazer uma tradução direta, né, do chinês, né, aqui ao lado esquerdo, tá? E uma tradução que fosse fiel alguns conceitos ali que eu acho que são importantes de enfatizar. Então, é uma outra tradução porque envolve aqui uma interpretação também. Então, é uma tradução livre, interpretativa, embora tente ser o mais literal possível. É claro que isso, na transposição do chinês para o português, não é muito fácil de fazer. Quando fica muito literal, até por uma questão gramatical, às vezes as coisas se complicam, né? São muitas as possibilidades de construção no português de uma mesma formulação do chinês. Então, é uma tradução, interpretação, né, que eu faço aqui. Um outro reparo que eu queria fazer, né, eu estava checando os outros slides anteriores, né, e quando eu fui ver lá o quarto princípio, eu vi que eu tinha escrito errado em pinyin, né, o ideograma Xi, que é esse aqui, né, esse último ideograma aqui, ele estava escrito com XY, desculpa, XI, e na verdade é SHI, tá? Eu fiz uma confusão. O som do X no pinyin, né, ele é mais próximo até um pouco mais do S, né, do que desse chiadinho, né? Mas seja como for, isso daí não importa tanto, né, é uma questão mais secundária, mas só para se vocês forem ver os vídeos anteriores, né, repararem lá que está escrito diferente, correto é o que está aqui, que eu corrigi, né? Anteriormente estava errada lá essa grafia com o X. Então vamos para a minha tradução, né, desse trecho que está aqui à esquerda, né? Eu coloquei aqui o trecho no original com o pinyin embaixo. No original eu digo também com a grafia dos caracteres modernos, né, e não os caracteres tradicionais, que são os caracteres que foram utilizados, né, lá na década de 30, né, pelo Yang Tianfu, quando esses caracteres
modernos aqui ainda nem tinham sido consolidados, nem tinham sido estabelecidos, né? Esses caracteres eles foram estabelecidos nos anos 50, eu acho que eu já cheguei a mencionar em outras oportunidades. Mas vamos lá. Para minha tradução aqui diretamente, né? Então, se há um primeiro desafio a superar do Tai Chi Chuan, é aquele do cheio e do vazio. Tá? Isso aqui mais ou menos que traduz essa primeira sentença. Tá? Então, se há um primeiro desafio a superar no Tai Chi Chuan, é aquele do cheio e do vazio. Então, ou uma outra tradução possível, o primeiro princípio do Tai Chi, ou a primeira coisa, um dos princípios centrais e primeiros, né, do Tai Chi, é a compreensão da separação entre o cheio e o vazio. Tem várias maneiras de formular isso, né? Mas uma maneira possível aqui é essa de algo a ser superado, né? Por que eu coloquei algo a ser superado e desafio? Porque existe aqui uma palavra nan, né, que é essa palavrinha aqui, que significa também dificuldade, né? Então, na formulação em chinês, há uma ideia de que existe uma certa dificuldade, um desafio a ser superado, ou uma dificuldade a ser aprendida, né? E com isso superada também, né? Que diz respeito ao princípio da distinção entre o cheio e o vazio. Que, como eu coloquei aqui no título, vocês devem ter notado, né, eu não usei os termos vazio e cheio, mas eu usei os termos indeterminado, deixa eu grifar aqui, indeterminado, e apareceu um comentário, e o determinado. Né? Então, indeterminado aqui eu estou chamando desse vazio, né, o shi, né, que é essa palavrinha aqui, tá, que se escreve em pinyin com shizu. Esse U tem uma trema, né? Ele vai aparecer aqui em outros lugares. Deixa aqui. Na verdade, não é nenhuma trema, esse acento contínuo aqui, né? Essa acentuação contínua aqui. Shu, Shi. Né? Fan, Shu, Shi. Né? Então, indeterminado é o Shi e o determinado é o Shi. Tá? Ou vazio e o cheio. Estamos colocando assim, isso vai ser explicado agora há pouco. E o fan, né, essa ideia do fan é literalmente separar, né, fisicamente a ideia de separação, que também pode ser entendido como a ideia de separar ideias, ou seja, distinguir, né, fazer a distinção. Né? Então, tanto aqui está presente uma implícita, né, uma ideia de separar o cheio e o vazio, quanto uma ideia também de distinguir o cheio e o vazio. Que, como a gente vai notar, né, nessa explicação, eu espero, e sobretudo na nossa prática de Tai Chi, essa distinção entre o cheio e o vazio é uma distinção que se dá num movimento contínuo em que o cheio vai se transformando em vazio e o vazio vai se transformando em cheio. De tal modo que a gente nunca vai ter um plenamente cheio e um plenamente vazio. Da mesma forma que a gente nunca tem um plenamente yin e um plenamente yang. Vocês lembraram daquele símbolo tradicional do Tai Chi? A gente vai aparecer em algum momento, né? A gente tem lá a bolinha branca dentro da área preta e a bolinha preta dentro da área branca, ou seja, significa que quando o yin está no máximo, já tem contido um princípio do yang, e quando o yang está no máximo, já tem contido o princípio do yin. Né? Isso também vale no caso da relação entre esses outros opostos, ou de qualquer oposto dentro da filosofia chinesa, como também é o do vazio e do cheio, ou do determinado e indeterminado, ou também, como pode aparecer numa perspectiva mais filosófica, entre o latente e o manifesto. Né? Muitas vezes a gente pode entender também o vazio, o shi, como o latente, enquanto que o shi, o cheio, determinado, como o manifesto. Latente é o quê? Latente é aquilo que não existe ainda na existência, mas existe ainda como potência, já existe como potência, enquanto potência, algo que pode existir. Né? Isso é algo latente. Né? E o manifesto é aquilo que já existe na existência real das coisas. Né? Então, essa também é uma possibilidade da gente traduzir, inclusive culturalmente, filosoficamente, essa ideia do cheio e do vazio, também como latente e o manifesto. Tá? Mas vamos entrar no texto de novo. Né? Então, se há um primeiro desafio a superar no Tai Chi Chuan, é aquele do cheio
e do vazio. Quando todo o conjunto do corpo assenta-se sobre a perna direita, então quando eu movo meu corpo de tal modo que eu sustento, né, eu estou lá em pé, e eu vou sustentar meu corpo mais com a perna direita do que com a esquerda, né, então a perna direita está cheia, ou a gente pode dizer, a perna direita está determinada. Né? Então, a perna direita está cheia e a esquerda está vazia ou indeterminada. Então, quando eu movo meu peso para o lado da perna direita, minha perna direita fica cheia e, consequentemente, minha esquerda fica vazia. Né? Isso é interessante porque nessa explicação do cheio e vazio, né, o mestre Yang Chanfu, né, e o mestre Jian Weimin e seus auxiliares, né, e a tradição do Tai Chi da família Yang, né, que está expressa nesse texto, está dizendo que, né, está dizendo que um dos lugares onde essa distinção se expressa mais claramente na forma é no passo, né, é nas pernas. Né? Vocês devem lembrar lá nos princípios anteriores que a gente trabalhou, né, que existe um caminho da força, e a perna é um caminho de transmissão da força que se dá lá desde a origem. Né? A origem está na raiz, que são os pés, né? E dessa origem, dessa raiz, né, desse contato dos pés com o solo, com a terra, há uma primeira transmissão pelas pernas, né? E é nessa transmissão ali que a gente vai observar muito essa oscilação do cheio e do vazio, né? A partir do quê? Da movimentação do ial, lembra? Da cintura. Né? Então, a cintura, na medida que ela vai rotacionar, e ela vai mudar o eixo do corpo de posição, ela vai transportar esse peso, ora para a direita, ora para a esquerda. Isso vai gerando distinções entre cheio e vazio na perna direita ou na perna esquerda. Né? Então, é do giro do ial, que movimenta todo o eixo do nosso Tai Chi, ou do Tai Chi do nosso corpo, né? Que vai fazer, né, uma dinâmica, né, em que vai se separar o cheio e o vazio. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu Meet, mas enfim, espero que não tenha dado problema aqui. Apareceu uma mensagem. Bom, o que ocorre, né, então? Quando o conjunto do corpo está do lado direito, a perna direita vai ficar cheia e a esquerda vazia. Quando todo o conjunto do corpo assenta-se sobre a perna esquerda, ou seja, quando eu continuo movendo o eixo do meu corpo pelo ial, pela cintura, e o meu peso do corpo ele se desloca, né, para a perna esquerda, então a esquerda ficará cheia e a direita vazia. Então, essa é a dinâmica, né, do cheio e vazio que se expressa lá no passo, lá nas pernas, né, na transmissão dessa força. Sempre que eu movimento o eixo para um lado, né, e o meu peso tende para um dos lados do meu corpo, eu vou enchendo esse lado para o qual o meu corpo tende e vou esvaziando o outro lado. Né? Essa é a ideia aqui primeira, para a gente ter essa noção física do que está acontecendo. Né? Quando há capacidade de separação do vazio e o cheio, né, e do cheio, né? Deixa eu até corrigir, aqui não dá para corrigir, depois eu corrijo aqui. Né? Então, quando há a capacidade de separação do vazio e do cheio, gera-se o movimento circular de um espírito claro, né? Tal como a pincelada sem esforço de um calígrafo. Né? Aqui o comentarista, né, o filósofo, o professor, né, o mestre, ele está ensinando para a gente qual que é a importância, né, de ter essa capacidade de distinção clara entre o cheio e o vazio. Ele está dizendo que quando a gente tem essa distinção, a gente consegue fazer com o nosso corpo o movimento circular, conforme nosso espírito claro. A gente tem um espírito claro que consegue fazer um movimento circular homogêneo, harmônico. Vocês devem ter notado que eu escolhi aqui, para o fundo dessa imagem, esse círculo, né, que é o círculo que geralmente representa o Wu-Ji, né, que é a não polaridade, mas, enfim, é um círculo feito com uma escova de caligrafia, né?
E ele é bem circular, bem certinho, né? Bem harmônico, né? Ele não é exatamente certinho, no sentido que é um traço muito delineado, mas ele é certo no sentido que ele é um movimento circular, realmente circular, sem ângulos, sem quebras, né? O que demonstra que o calígrafo que fez essa forma, né? Que construiu esse desenho, ele tem uma mente clara e um espírito claro, né? Ele não tem turbulências, porque ele consegue fazer isso com naturalidade, sem esforço, produzir esse movimento circular. Então, é na distinção do cheio e vazio, que ele está dizendo aqui, o mestre está dizendo, que a gente consegue fazer um movimento circular mais claro. E é isso que a gente quer no Tai Chi Chuan, né? Quando a gente fala que o Yao governa o movimento, o Yao governa o movimento a partir da rotação do eixo do nosso Tai Chi, da nossa coluna, né? Então, para fazer isso, eu preciso de ter essa consciência da transmissão do cheio e do vazio de uma perna para a outra. Isso é essencial aqui. E por que eu falei aqui, né? Por que eu traduzi isso? Em outras traduções, isso às vezes não aparece, a pincelada sem esforço de um calígrafo. Isso tem a ver com essa construção aqui, ó. Hao Bu Fei Li, né? Hao é exatamente esse instrumento do calígrafo, né, que parece um pincel, como eu falei agora há pouco, né, uma escova, né, de caligrafia específica, né, e o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o Hao, né, esse pincel, vamos chamar assim, ele não faz força, ele não faz esforço, né, para se produzir esse Zhuangdong, né, que é o movimento circular, né, como expressão desse Qin Lin. Né? Lin, vocês vão lembrar lá do primeiro princípio, tem essa ideia de um espírito, né, ou de uma inteligência, né, ou de uma mente desperta, né? E Qin, que é clara, né? Então, um espírito claro, né? O movimento circular do espírito claro, né? Então, Erhol é assim, né? Portanto, né? Então, portanto, né? Se dá o movimento circular daquele que tem um espírito claro, né? E aí a pincelada do calígrafo, né? Ou a escova do calígrafo, né? Não faz força para produzir esse movimento circular. Então, esse movimento circular ele é feito sem esforço. Isso é muito importante na ideia de distinção do cheio e vazio. É o movimento ocorrer sem esforço, né? Mas de uma forma natural. Tá? A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Já quando não se tem essa habilidade de separação, ou seja, quando a gente não sabe de separar, né, distinguir o cheio e o vazio, né, então o nosso passo, né, o passo, fica pesado e estagnado. Né? A gente não sabe esvaziar um lado, encher o outro para poder fazer o movimento. Então o nosso passo vai ter sempre um peso a mais que não deveria ter. E isso vai gerar estagnação. Então, para a gente ter mobilidade, a gente precisa aprender a encher um lado e esvaziar o outro, né? E assim continuamente. Isso é fundamental no Tai Chi. O passo para ele ser fluido, né? Para ele ser livre, né? Autônomo, liberto, né? Ele não pode estar estagnado, pesado, né? E disso depende essa compreensão, essa consciência do cheio e do vazio. De tal modo que seu movimento, né, é fácil. Né? Desculpa, esqueci. Porém, sem estabilidade em si mesmo. Né? Então, esse passo que é pesado e estagnado, apesar de ele ser pesado, ele não tem estabilidade por si mesmo. Né? Ele é fácil de ser conduzido por outros. Né? É isso que está dito nesse finalzinho da formulação aqui. Né? Essa expressão aqui é muito importante, Zili. Zili é algo que se sustenta por si mesmo. Esse li é sustentar-se. Por exemplo, sustentar-se numa perna só. Existe uma postura que todo mundo pratica Tai Chi conhece, que é o Jingji do Li. Jingji do Li é o galo dourado, né? Jingji, né? Do Li, né? Que se sustenta numa única perna.
né? Esse Li é o mesmo Li que está nessa postura do galo dourado. Né? Zili, né? Para a gente ter essa sustentação, né, numa perna só, e conseguir ficar sustentado sem o apoio, né, de outro, né, de outrem, né, a gente precisa saber distinguir direitinho o cheio e o vazio. Né? E a gente faz isso, inclusive, na postura de Indi do Li, né, para a gente conseguir ficar um tempo, né, sustentando numa perna só, com equilíbrio, com estabilidade. A gente precisa dominar exatamente onde que nosso corpo está estruturado no cheio, onde ele está estruturado no vazio. Né? E dessa relação é que vem a estabilidade. Quando a gente não tem essa consciência, a gente não é estável em si. Né? E a gente vai sempre precisar de se apoiar em algo externo, que não está no próprio movimento, que não está no nosso próprio Tai Chi. Né? E o que a gente quer no Tai Chi Chuan é ser autônomos. Né? A gente não precisa de apoios, de bengalas, de pessoas em que nós nos apoiamos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente não quer ser desestabilizado, né, por forças externas. Isso tem um sentido, inclusive, ético-filosófico. Né? Ou seja, eu tenho que estar no meu centro. Né? Aquela ideia do Zhong, né? O centro, dentro da ética confucionista, tem a ver também com isso, de eu conseguir, né, me manter reto, mesmo diante de adversidades, de forças que tentam me tirar dessa retidão, né, ou desse lugar, né, que é o lugar da estabilidade, o lugar da sabedoria, o lugar da prudência, o lugar, enfim, de várias virtudes, o lugar em si das virtudes. Né? Então, de saber distinguir o cheio e o vazio, saber distinguir aquilo que está sustentando a forma e aquilo que marca as possibilidades de movimento da forma, como a gente vai ver daqui a pouco, é fundamental para que a gente seja independente. Independente, para que a gente não dependa, né, de outros ou do outro. A gente, claro, vai se relacionar sempre, inclusive na vida, com outras pessoas, com outras formas de pensar, isso é muito positivo. Né? Mas nós não precisamos e não devemos ser influenciados facilmente, né, por qualquer força que venha de fora. Né? A gente tem que ter o nosso centro. Né? E é isso que o trecho aqui está dizendo. Né? Que distinguir o cheio e vazio é o que nos permite ficarmos estáveis e termos liberdade de movimento ao mesmo tempo. Essa ideia é dupla e é necessária, tem muito a ver com o cheio e com o vazio. O cheio está muito relacionado a essa estabilização do passo. Tá? E também, filosoficamente, ou de uma maneira mais ampla, essa estabilização das nossas emoções, estabilização do nosso campo de virtudes, da nossa ética. Né? E o vazio está muito ligado à liberdade do movimento. Né? Estamos abertos às diferentes possibilidades de formas que vão surgir a partir desse vazio, dessa latência, disso que está indeterminado. Né? Então, a determinação tem a ver com a nossa estabilidade, e a indeterminação tem a ver com a nossa mobilidade. A gente precisa das duas coisas. Né? Igualmente, e em conjunto, em harmonia. Né? No Tai Chi é assim que funciona, e assim também eu arriscaria dizer que deve ser na vida. Tá? Tudo bem, né? Agora eu não posso nem perguntar se tem alguma dúvida, porque não tem ninguém aqui na sala, só eu, mas vamos seguir em frente. E claro, né, quem quiser entrar em contato, tem o meu contato, ou se não, deixa nos comentários, né, no YouTube, né, que a gente dá um jeito depois de entrar em contato, né, conversar, trocar ideia, sempre bom. O Tai Chi é uma unidade, né? Isso bem básico, né, bem fundamental. A ideia é há o Yin e o Yang, né, há uma separação entre esses dois opostos, esses dois princípios opostos, né, esse Liang Yi, né, o Yin e o Yang, né, mas eles formam uma unidade, que é o Tai Chi. Não existe, né, naturalmente, na natureza, algo que seja só Yin ou só Yang. O Yin e Yang é uma transformação. Não existe a noite sem o dia sem a noite.
né? Não existe a vida sem a morte sem a vida, né? Não existe o sol sem a lua, não existe o masculino sem o feminino sem o masculino, né? Não existe o vazio sem o cheio, não existe o cheio sem o vazio, né? Isso sempre é uma dupla que forma uma unidade, né? E essa unidade do Tahiti, né, pensando como o grande modelo universal, né, das polaridades, é uma unidade formada pelo movimento contínuo, orgânico e harmônico de dois princípios, Yin e Yang, né? E da mesma forma, né, de forma análoga, a gente vai ver que também funciona essa unidade, né, na verdade, essa organicidade de movimento, né, na oscilação do cheio e do vazio no Tai Chi Chuan, né? Não quer dizer que cheio ou vazio corresponda ao Yin ou ao Yang. Não é exatamente isso. Cheio não significa Yin e vazio significa Yang, como muita gente costuma colocar, ou o contrário. Não são sinônimos, né? Certamente não são sinônimos. São análogos, mas não são sinônimos, são coisas diferentes. Separar ou distinguir Shu, Shi, é percebê-los em seus limites e nas suas interrelações. Então, isso é muito importante. Assim como na separação do Yin e do Yang, eu só entendo, na verdade, né, essa separação quando eu sei que há proporcionalmente mais tendencial para o Yin ou mais tendencial para o Yang. Por exemplo, dia e noite, né? Dia e noite também tem uma relação do tipo Yin e Yang, né? Noite, Yin, dia, Yang, né? Mas se eu estou lá na passagem, no crepúsculo, por exemplo, há um limite ali entre o dia e a noite, né? Que é tênue. Que para eu distinguir se eu estou à noite ou de dia, eu vou ter que ver em que proporção está o dia e em que proporção está a noite. Isso vale para o crepúsculo, vale para a aurora, mas também vale lá para meia-noite, para o meio-dia, né? Meio-dia e meia-noite exatamente, tudo bem, a gente tem uma divisão clara, né? A gente está no ápice do Yang ou no ápice do Yin, ou no ápice do dia ou no ápice da noite. Mas isso é um instante, né? Meia-noite e um, por exemplo, né? Ou meia-noite e um segundo, eu já estou pendendo mais para um outro lado, eu já comecei a me mover mais na direção da transformação, né? Então, aqui também, no cheio e no vazio, quando eu estou lá, meu peso está na perna direita. Tá, mas meu peso está sempre indo para a perna direita ou voltando da perna direita. Ele nunca está lá parado na perna direita. Não existe no Tai Chi Chuan essa ideia do parar o movimento, né? A gente tem até alguns pequenos intervalos, mas pequenos intervalos, que são os intervalos exatamente dessa fronteira entre o cheio e o vazio, essa fronteira do Yin e do Yang, né? Que geralmente é onde a gente coloca o Jin, né? A força, né? A potência, né? A potência ela vai se expressar muito nesse momento de transição, né? Em que o cheio vai se tornar vazio, o vazio vai se tornar cheio, né? Isso sempre se dá ao mesmo tempo, né? Não tenho como perguntar se está claro, espero que esteja, né? Mas se não estiver, a gente conversa mais também, né? Mas isso é muito importante de dizer, né? Separar o cheio e vazio não é dizer isso aqui é totalmente cheio, isso aqui é totalmente vazio. Não, isso aqui está mais para o cheio do que para o vazio, ou isso está mais para o vazio do que para o cheio, porque no limite a gente sempre vai estar em transição e passando de um estado para o outro, assim como o Yin e o Yang estão em relação ao Tai Chi, tá? Essa é a explicação. O vazio ou o indeterminado, Shi, e o cheio ou determinado, Shi, estão um para o outro, tal como o Yang e o Yin estão um para o outro. Tá? Eu acabei de explicar isso aqui. Hein? Seguindo mais um pouquinho. Lembram do Jin Ji do Li? Coloquei o mestre Yang Zhendou, né? Avô do mestre Yang Jun, atual detentor do estilo Yang, né? E neto, né, do
Yang Qianfu, que escreveu, né, os 10 princípios. Então, eu já coloquei a postura aqui, de Indi do Li. Né? Essa ideia do Du Li e do Zi Li são importantes aqui, né, para a gente entender esse cheio e vazio. Então, vamos lá. Se no terceiro princípio está compreendido que o Yao, né, a cintura, governa o movimento, então pode-se dizer que o seu centro é o eixo do Taiji no microcosmo do nosso corpo. Então, essa é uma ideia muito cara aos taoístas, né? A ideia de que o corpo humano ele é um microcosmos do universo e que, portanto, os seus princípios de funcionamento, as suas dinâmicas, são os mesmos princípios universais do cosmos como um todo, né? Que são os princípios do Taiji. Tá? Então, quando a gente diz que o Yao governa o corpo, o que ele governa é o eixo do nosso Taiji no corpo, né? Que é, sobretudo, a coluna vertebral. Tá? Então, ele governa o movimento, então pode-se dizer que ele é o centro, né? Centro, na verdade, o centro dele, o centro do Yao, é o centro do eixo do Taiji, né? Que vai mover o nosso corpo na direção do Yin e do Yang. Né? Então, no movimento do corpo, do Shan, né, as pernas, Tui, né, isso tudo está lá, né, no texto que a gente iniciou falando dele, né, as pernas, Tui, são, portanto, o Liang Yi, que se distinguem a partir do centro do Yao. O que é o Liang Yi? Liang Yi são as duas potências, o Yin e o Yang. Tá? Então, as nossas pernas estão para o nosso Taiji, o nosso Yao, né, na verdade, o nosso eixo, cujo centro é o centro do Yao, né, as nossas pernas elas fazem o papel de distribuição das forças ou das potências, do Yin e do Yang. Né? É ele que divide, as pernas dividem. Né? Se a gente observar o formato, né, nós temos a coluna no meio, né, aí lá no meio da coluna, lá embaixo, né, o quadril, né, então esse espaço entre a lombar e o quadril ali, né, é o Yao, né, que é o centro desse eixo do corpo, lá na coluna, e esse eixo ele se desdobra em dois. Né? Se a gente lembrar, né, que Taiji é a extrema cumeira, né, se a gente pensar lá no telhado, né, as pernas são como que as telhas descendo da cumeira, a partir da cumeira, né, formando ali as duas direções. Né? Essas duas direções são as direções do Yin e do Yang. Né? Pode estar de um lado ou de outro, tanto faz. Né? Mas elas é a divisão, né? Ali se dá a divisão do meu eixo central, do meu Taiji. Quando eu estou mais pendendo para um lado, né, esse lado vai ficar mais cheio. Quando eu estou pendendo mais para o outro, esse outro lado vai ficar mais cheio e o outro vai mais vazio. Né? Então, as pernas formam que a divisão do nosso Taiji. Né? Elas vão expressar esse Liang Yi, né? Ou seja, onde está o Yin e o Yang. Né? Elas organizam esse eixo, né? Ou elas são expressão da organização desse Liang Yi, né? Que vai dinamizar-se, né? Que vai mostrar sua dinâmica em torno do eixo do nosso corpo, ou seja, no nosso Taiji. Né? Por isso as pernas são tão importantes aqui na explicação do cheio e do vazio. Quando o eixo do corpo se movimenta, né? Então, quando eu estou lá rotacionando o eixo do meu corpo, né? A partir do Yao, quando eu rotaciono, eu também, junto com a rotação, eu trago esse eixo mais para um lado ou mais para o outro. Ó, se eu estou girando o meu eixo nesse sentido aqui, ó, né? Ó, meu corpo ele vai tender a vir junto. Né? Então, eu trago o meu peso junto com a rotação. Se eu estou indo para o outro lado, né? Também estou transportando para o outro lado. Posso fazer de um jeito que o meu peso, né, eu girar para o lado de cá e o meu peso vai para o lado de lá? Posso também. A gente faz isso às vezes, dependendo da postura. Se a gente está na base arco, vai ser de um jeito. Se a gente está na base cheia, vazia, vai estar de um outro jeito.
Se a gente tiver em Dindi do Li, também isso vai variar, né? Mas sempre quando a gente movimenta o eixo, a gente transfere também o peso de um lado para o outro, tá? Então, quando o eixo do corpo se movimenta, ele alterna a sua posição da perna direita para a esquerda e vice-versa. O giro do eixo sempre vai implicar levar o peso mais para um lado ou mais para o outro do nosso quadril, o que vai se expressar onde a gente vai fixar esse peso, em qual perna, né? O que, na verdade, a gente está fazendo quando gira o eixo é levar, né, densidades ou tirar densidades de um dos lados do nosso quadril, né? E com isso, ele vai fazendo igual uma balança, né? Que é aquelas balanças antigas, né, que tem um peso do lado e peso do outro, né? A gente vai fazer assim ou vai fazer assim, né? Então, o nosso quadril vai estar fazendo uma movimentação desse sentido, forçando mais uma perna ou a outra, né, com o peso dele, né? Então, eu tenho um eixo girando aqui, ó, no que eu giro esse eixo aqui, esse peso está transferindo para cá. Eu giro o eixo para o outro lado, vai mudar para cá. Isso forma uma dinâmica, quase que uma dinâmica de um sistema hidráulico, né? Pensa, por exemplo, em amortecimento hidráulico, né? Ou em transmissão hidráulica, né? Se eu faço uma pressão aqui, ó, e tem água, vamos supor que eu tenho um túnel de água aqui. Se eu faço essa pressão aqui, esse túnel de água vai pressionar lá e vice-versa para cá. Ou aquelas molinhas, né, que a gente brinca quando é criança, que passa de uma mão para outra, né? Também tem um pouco dessa ideia aqui, né? Só que isso junta com o movimento, ó, do eixo, né? Esse é muito o movimento do nosso Tai Chi, né, no passo do Tai Chi Chuan, né, do Tai Chi Chuan. Então, quando o eixo do corpo se movimenta, ele alterna a sua posição da perna direita para a esquerda e vice-versa, continuamente, tal como o Tai Chi se movimenta em relação ao Yin e ao Yang, né? Então, na medida que há a rotação do Tai Chi, também o Yin vai, às vezes, mais pesando e outras vezes o Yang, né, vai ganhando primazia, né? E sempre um se transformando no outro, né? Na medida que a rotação ela se dá continuamente, essa transformação do um no outro também se dá de forma contínua. Então, essa relação é análoga à relação que existe entre o Yin e Yang, na ideia mais, no princípio mais geral do Tai Chi. Textinho um pouquinho mais longo aqui. No texto de Yang Qianfu, utiliza-se uma expressão caligráfica para se indicar a excelência da distinção entre cheio, né, e vazio, ou entre vazio e cheio, que é Hao Bu Fei Li. Aqui, a pincelada perfeita do calígrafo é aquela que não denota esforço. Eu já tinha falado isso, né, lá atrás. Estou repetindo aqui. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho o que é esse não fazer esforço e com o que isso tem a ver. Então, prosseguindo aqui, né, no texto que eu montei, a ideia aqui é semelhante à famosa história do açougueiro Den, né, cuja faca jamais perde o fio, pois ao cortar o boi, ele seguiria o caminho da naturalidade, sem esforço, conforme está no clássico taoísta do Chuanzi. Tá? Então tem essa história, né, famosa, né, lá dos escritos do Chuanzi, né, em que há um açougueiro cuja faca nunca perdia o fio, estava sempre amolada, né? E qual que era a explicação? Qual que é a explicação que aparece lá para a faca desse açougueiro estar sempre amolada, né? O fato de que, ao cortar a carne, ele não fazia fricção com a carne, ele não fazia atrito com a carne, mas ele seguia a própria natureza do corte da carne. Então, a faca ela só ia lá onde já estaria para ela ser passada, naturalmente, né? Essa é uma ideia importante filosófica dentro do taoísmo clássico, né, que Zhuangzi representa, e tem tudo a ver com o conceito de Ziran, que aparece aqui nesse próximo parágrafo. Então, seguindo, olha, nos clássicos taoístas, essa naturalidade é o conceito de Ziran, que pode ser entendido como algo que se dá conforme si mesmo. Isso é quase uma tradução literal de Ziran. Essa ideia do Zi, né? Esse Zi é o si mesmo,
né? É algo que se dá por si mesmo. É o nosso, também no português, a gente usa o auto, né? Por exemplo, autocontrole, né? Autoconhecimento, autonomia, né? Essa é a ideia de algo que se dá em si mesmo, né? É a mesma ideia do zi, né? Aqui do chinês. E o ziran também tem muito a ver com a causa, né? Com causa de coisas, com a produção de efeitos, né? Tem a expressão ziran, por exemplo, também, né? Que tem muito essa ideia de algo de causa, né? Tem vários sentidos, na verdade, até de entretanto, todavia, mas, enfim, também tem esse sentido de causar. Ziran seria algo que é causado por si próprio, causado em si próprio, que se dá conforme si mesmo, né? Sem interferência externa, lembra aquilo que eu estava falando anteriormente. No texto do quarto princípio, a ideia análoga é zili, né? Algo que se sustenta por si mesmo, né? Sem força externa, né? Sem interferência externa. Né? Algo que sustenta em pé por si mesmo, independente das forças externas. Por isso eu coloquei a imagem lá do Li, né? Do Jingji do Li, né? Que também é uma sustentação que se dá numa perna só e independente. Né? O lutador, o calígrafo ou o açougueiro, pegando aqui as analogias possíveis, né? O lutador, o praticante de Tai Chi, né? O calígrafo, aquele que tem lá a escova, né? Que vai fazer o movimento circular sem força, ou o açougueiro que corta, né, o boi, né, mantendo o fio da sua faca, né? Uma vez que eles dominam o caminho da naturalidade, eles se movimentam sem esforço, com estabilidade e clareza de espírito. Né? Essas ideias são importantíssimas aqui. Né? Então, o que a gente quer quando a gente distingue o cheio e o vazio? Quando a gente quer distinguir o cheio e o vazio, esse princípio tão importante aqui, o quarto princípio, segundo Yang Qianfu. A gente quer fazer o movimento do Tai Chi Chuan sem esforço, com estabilidade e mantendo a nossa clareza de espírito, nossa consciência do que estamos fazendo. Né? De modo também independente e seguro. Né? Independente e seguro, isso quer dizer com mobilidade e com estabilidade. Né? Estabilidade e mobilidade, de novo, né? Como já tinha falado antes, está no centro dessa naturalidade. Né? Naturalidade significa aqui esse não fazer esforço, mantendo-se sempre estável e móvel ao mesmo tempo. Percebam que estabilidade e mobilidade também parecem contraditórios, né? Porque são expressões também análogas ao yin e yang. Né? São também extremos. Estável e móvel são extremos. Mas quando nós juntamos as duas categorias, estável e móvel, né? Ou duas expressões chinesas, jin e dong, né? Jin é quietude, né? E dong, movimento, a gente tem a palavra dongjin em chinês, que significa movimento. É muito interessante pensar por esse lado também, o quanto que a língua chinesa consegue articular os contraditórios, né, numa expressão que seja a própria ideia orgânica de um conjunto que só existe por existir essa dinâmica dos contraditórios. Né? O movimento só existe porque existe movimento e estabilidade. Né? O móvel só é móvel porque existe estabilidade e mobilidade. E, por sua vez, o estável só é estável porque existe também a estabilidade e a mobilidade. Né? E o caminho da naturalidade, portanto, está em distinguir, né, o definido, que é o que forma a estabilidade, é o cheio, e o indefinido, que é o que forma a mobilidade, que é o xi, vazio. Né? Então, fan, xi, xi é distinguir o vazio do cheio, o indeterminado do determinado, produzindo estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo. Né? De tal modo que nosso movimento ele se dê sem esforço, com clareza de espírito, seja circular, né? Esteja orientado conforme o eixo, né, do nosso Tai Chi, do nosso corpo, enquanto microcosmos, e, portanto, uma expressão do Tai Chi, né, que segue os princípios do Tai Chi,
Então, ele movimenta circular, sem esforço, natural, estável, móvel, consciente. Né? Tudo isso está ligado aqui ao distinguir o cheio do vazio. Continuando, já mais pertinho aqui para o final, mais 2 slides, tentar ser mais rápido. No ciclo natural, tudo tem começo, meio e fim. Né? O professor Newton Marr costuma dizer muito disso. Né? O movimento ele tem começo, meio e fim. Né? E a gente tem que respeitar esses 3 momentos ao executar o exercício, mas sobretudo o meio. O meio dele é onde ele se desenvolve. Né? É onde está a vida. Né? Se a gente pensar na vida humana, a vida humana existe o nascimento, a morte e um meio entre ela, entre o nascimento e a morte, que é a própria vida. Né? Então, esse meio ele é importantíssimo. Né? Mas ele só existe porque existe a vida e a morte. Né? Sem a vida ou a morte, não existiria esse meio. Né? Então, no ciclo natural, tudo tem começo, meio e fim. Quanto mais próximo do meio, mais um fenômeno é cheio, ou definido, determinado, chi. Quanto mais próximo dos extremos, ou seja, do nascimento ou da morte, mais um fenômeno está vazio, ou indeterminado, chi. Né? Então, por exemplo, vamos pegar a vida humana, né, como um ciclo natural. Nós, quando estamos lá na nossa juventude, né, lá nos nossos auge dos nossos 20 e poucos anos, né, saindo da adolescência, no auge da nossa energia vital, nós estamos o mais determinado possível, onde nós estamos mais firmes, vamos dizer assim, inclusive fisicamente. Né, nossa pele, nossa musculatura, nossos ossos, nossos dentes, nosso cabelo, tudo nosso, né, é mais firme, né, é mais estável, né, num certo sentido. Já quando nós somos lá bebezinho, né, e nosso corpo está em transformação rápida, né, crescendo, né, deixando de ser aquela coisinha frágil para se tornar algo mais robusto, nós estamos mais vazios nesse sentido, nós estamos mais molengas. Né? A gente pode usar até a ideia da moleira da criança. Né? A gente tem mais um elemento do mole. O vazio tem muito a ver com a ideia do mole, enquanto que o firme, determinado, o cheio, tem muito a ver com a ideia do duro. Né? Então, por exemplo, quando o nosso peso está mais para a perna direita, a nossa musculatura da perna direita enrijece. Né? Então ela fica lá dura, né? Firme. Essa é a ideia do cheio. Enquanto que a nossa outra perna, a esquerda, que está sem peso sobre ela está com a musculatura relaxada, a musculatura está mole. Né? Então, o bebê é mais molinho do que um homem e uma mulher na sua plenitude, né? Lá dos seus 20, 30 anos. Né? O idoso também, né? Também é mais mole, vamos dizer assim. Né? Seus ossos são mais frágeis, sua musculatura também não é tão mais firme, a pele também se torna menos firme. Né? Ou seja, nas extremidades, quando algo está próximo do fim ou próximo do começo, existe muito mais mobilidade e menos estabilidade, ou seja, as coisas se transformam. Né? As coisas estão mais, uma transformação mais acelerada, né, e numa estabilidade menos acelerada. Né? E o contrário acontece quando a gente está mais próximo do centro do meio, né? Quando nós tendemos a estar mais estáveis, né? E, portanto, menos dispostos às mudanças. Tá? Isso em termos de natureza. Tá? Claro que mentalmente a gente pode ir contra a natureza, né? Mas em termos de natureza, né, a velhice ou a infância estão mais sujeitas à transformação. Que transformação? Nascer ou morrer, por exemplo. Né? São as transformações. Ser e deixar de ser. Né? Tornar-se, né, algo ou deixar de ser algo. Né? Essas são transformações. A gente está mais próximo disso na infância e na velhice. E ser, né, no centro do nosso ser, né, que é o nosso meio, o ser, né, a gente está mais estável. A gente tende a não morrer nem nascer.
né? Shi, mais que vazio, no sentido de ausência, né, indica mobilidade. Né? Então, não é que a criança ou o jovem não tem algo que o adulto maduro tenha. Né? O que há, na verdade, é uma ideia de que ele está em movimento. Né? Em movimento, em tornar-se ou deixar de ser. Né? Ele está em direção de se tornar adulto ou está deixando de ser adulto, ou deixando de ser pessoa, né? Está deixando de ser aquela existência. Né? No I Ching, né? Nosso querido clássico das mutações, representam as linhas flexíveis quando Yin e Yang encontram-se próximos de se transformarem um no outro. Né? Então, quando a gente joga lá o oráculo no I Ching, né, no I Ching, né, a gente pode tirar, por exemplo, números 6 ou 9. 6 ou 9 significa que ou a linha Yin ou a linha Yang, né, depender se 6 ou 9, elas são linhas que são linhas flexíveis, que elas podem, num curto prazo, mudar. Né? Isso envolve, inclusive, uma leitura atenta delas, né, no oráculo. Né? Então, quando a gente vai dizer que uma linha lá é flexível, a gente pode entender que isso tem uma analogia com a ideia do vazio. O vazio significa uma flexibilidade, uma possibilidade da mudança. Né? Enquanto, né, o Shi, né, mais que cheio, né, no sentido de lotação, né, indica plenitude de existência. E na plenitude de existência, as transformações elas são mais lentas. Né? E nós temos mais estabilidade. Né? Isso tende a se manter tal como é por um bom tempo. No I Ching, né, representam as linhas firmes quando Yin ou Yang encontra-se no ápice e a transformação, portanto, não se espera em curto prazo. São as linhas firmes. Né? As linhas firmes, quando eu tiro, portanto, um 7 ou um 8, né? E não um 6 ou um 9. O 7 ou 8 são linhas firmes. Quando eu tiro elas no oráculo, eu sei que essas linhas, essas tendências tendem a se manter por mais tempo, então não preciso me deter muito às minúcias, às sutilezas que podem estar envolvidos nesse processo de transformação. Né? Então, o Shi e o Shi, né, o determinado e o indeterminado, tem muito a ver com essa ideia também, de algo que está para nascer ou morrer, e de algo que não está para nascer ou morrer num curto prazo. Tá? Por isso, quando a gente fala essa perna esquerda está vazia, significa o quê? Que o meu movimento vai partir dela. Né? Então, eu estou lá em passo arco. Eu estou passo arco com a perna esquerda à frente. O que eu tenho que fazer para dar um passo arco e ficar com a direita à frente? Né? Eu tenho que trazer primeiro o meu peso para a perna direita, para liberar a esquerda, abro o ângulo com a esquerda, ó, liberei o peso da perna esquerda para fazer um movimento que vai envolver uma mudança de ângulo da perna esquerda, aquela que eu tirei o peso dela. Volto com o meu peso para a perna esquerda, liberando minha perna direita. A partir daí eu tenho mobilidade para tirar minha perna direita do chão e colocá-la lá na frente, para só depois trazer o peso de novo para ela. Ou seja, para eu me mover, né, com a perna direita, eu tive que liberar, né, o cheio da minha perna direita. Eu tive que esvaziar a minha perna direita. O movimento ele nasce desse esvaziamento. Né? Então, o que se move no movimento, né, precisa primeiro ser esvaziado. E, por sua vez, para que esse movimento ele se dê com estabilidade e eu simplesmente não perca a minha estrutura, uma outra parte do corpo tem que compensar esse vazio enchendo-se. Então, para eu mover a minha perna direita, eu preciso encher a minha perna esquerda, que é a que vai me dar a estabilidade. Mesma coisa, se eu vou golpear com o meu braço direito, eu preciso ter, né, um esvaziamento do meu movimento do braço direito,
que corresponde, talvez lá atrás nas minhas costas, do lado esquerdo, uma firmeza, uma estabilidade. Né? Então, tem também uma relação de cheio e vazio lá em cima, os membros superiores. Né? Ela não está só na perna, né? Mas na perna ela se torna muito visível por conta da estrutura de movimentação do nosso Taiji, que é a nossa coluna vertebral, e a relação entre as pernas e a cintura, o quadril, o iau. Tá? Então é importante essa ideia aqui. Né? Vazio significa a possibilidade do movimento. Cheio significa aquilo que vai dar sustentação para o movimento. Né? Por isso, tão importante, e não há naturalidade do movimento, né? Nem a possibilidade de fazer um movimento sem esforço, se eu não entendo isso. Né? Se eu não entendo que eu tenho que ter mobilidade na perna que eu estou movendo, né? Ou na parte do corpo que eu estou tirando do lugar, e, por outro lado, estabilidade na parte que vai sustentar isso. Né? E essa transformação entre a parte que está estável e a parte que está móvel, que faz toda a diferença, que faz o movimento se tornar orgânico, natural. Tá? Ou não. Ou faz o movimento ser independente, autônomo, ou dependente, influenciável, né? Como aparece no texto clássico. Por último aqui. Assim, distinguir o vazio e o cheio no Tai Chi Chuan é o mesmo que compreender onde se encontra no corpo o início, o meio e o fim de cada movimento, em cada instante no qual ele se expressa fisicamente, respeitando a sua dinâmica natural, sem interferências externas. Nessa dinâmica, indefinido ou vazio, Shi, é o que está mais próximo do movimento, Tom, de mutação. É o movimento de mutação, aquilo que transforma o I do I-Jin, o I do I-Jin. Né? E definido ou cheio, Shi, é o que está mais próximo da quietude, Jin, do centro, Jon, né? A quietude do centro. Né? No centro está a quietude. No centro daquilo que está no meio, né? Está a estabilidade, está a quietude. Quietude no sentido de não movimento. Né? É da unidade entre movimento e quietude, Tom, Tim, mutação e centro, I, Jon, né? Que flui correta e naturalmente a forma do punho do Tai Chi. Então, são essas dialéticas aqui que a gente tem que se atentar à distinção do cheio e vazio. Não é simplesmente o que está duro e o que está mole, embora isso se expresse assim também. Né? Mas é entender que um lado está estável para que o outro esteja móvel, e um lado está móvel para que o outro esteja estável. Né? Que um lado está no centro para que o outro possa exercer a mutação. Né? Que um lado está exercendo a mutação enquanto o outro está se centralizando. Né? Então, centralizar e sair do centro para mudar, né? Tem que acontecer em conjunto. Né? A gente, na verdade, nunca sai do centro e a gente nunca deixa de estar em mutação no Tai Chi. Isso é uma ideia fundamental no Tai Chi. No Tai Chi enquanto princípio geral e no Tai Chi Chuan, enquanto arte marcial inspirada nesse princípio geral. A gente sempre busca a estabilidade do centro com a movimentação do movimento de mutação, né? do I, né? Da mutação. Né? Então, é isso que era para hoje. Né? Não temos como discutir, evidentemente, porque não temos público, a não ser que eu fosse esquizofrênico, começasse a falar comigo mesmo. Né? Mas, claro, estamos abertos sempre, né, a comentários, né, ao vídeo, né, mensagens de pessoas que queiram interagir, conversar mais sobre o assunto, e a gente vai continuando. Né? Na próxima atividade, a gente deve trabalhar o quinto princípio. Não pretendo juntar o quinto e o sexto, porque são muito diferentes as explicações. Então, provavelmente, a próxima vai ser sobre o quinto princípio. Também é muito interessante. Talvez não tanto quanto o quarto, que é um dos mais bacanas, dos mais complexos, né, que eu espero que esteja um pouco mais claro depois dessa explicação. Bem? Muito obrigado, né, a todos que assistiram e que forem assistir. Recomendem, né, o vídeo, compartilhem aí com seus amigos. Fala igual o youtuber, né, influencer,
né? Deu like. Não precisa dar like não, se não quiser. Mas se quiser também pode dar, porque não faz diferença nenhuma para mim, porque ninguém vai recomendar esse vídeo. O YouTube não vai recomendar esse vídeo, que nossos likes não chegam a dezenas e precisa de milhares para que o YouTube nos entenda como relevantes. Mas que a relevância não seja para o YouTube, que a relevância seja para a vida de vocês, né, e para o Tahiti de vocês. Bem? Grande abraço, para mim foi bom demais. A gente se vê na próxima.